Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho dos tipos de estudo, tá bom? Nós tivemos uma aula disso esses dias, então eu vou dar uma resumida aqui no que a gente conversou, certo? Então, sempre as pessoas perguntam para a gente, né? Mas por que estudar isso, né? Então, por que estudar tipos de estudo? Então, existem vários motivos, mas sempre é importante, né? Se você for pegar, aqui eu peguei um artigo que está na revista de Saúde Pública, lá do trabalho de Pelotas, um trabalho super importante brasileiro, né? Um trabalho grande em uma corte. Então, se a gente for ver lá, né, toda vez que a gente começar a escrever, ler sobre o método do trabalho, na maioria das vezes ele vai lá, tá? Estudo prospectivo de corte, estudo transversal, estudo analítico e assim por diante. Quem são essas palavras, né? Da onde são, do que se trata isso? Essa é a ideia de entender o que são tipos de estudo, tá bom? Para a aula de hoje, nós vamos nos basear no artigo que foi publicado em 2002 pela Lancet, tá? Então, é um artigo desses autores aqui está o título, que ele mostra esta figura, né? Então, essa figura é um fluxo bem interessante de como tentar entender que tipo de estudo é o seu. Tá? Então, a aula vai ser toda vinculada a este trabalho. Nós vamos começar por este ladinho aqui da figura. Muito bem, então sempre a pergunta, né, eu pus aqui, assim, mais ou menos como seria a tradução disso, né, o investigador ele atribui a exposição, né, ou seja, a intervenção está sob o controle do pesquisador, essa é a principal ideia. Se a resposta for sim, então a intervenção está sob o controle do pesquisador, eu vou ter um trabalho chamado um trabalho experimental, né, estudos de intervenção, certo? Então, o que eles se caracterizam? Eles se caracterizam pela manipulação artificial da intervenção por parte do pesquisador, né? Então, administra-se uma intervenção X qualquer e observa-se se há um efeito sobre o desfecho que você quer e assim por diante, tá? A próxima pergunta é: este trabalho foi randomizado, né? Então, qual que é a ideia de ser randomizado, né? Então, existe um elemento aleatório, né? Então, se eu for colocar lá os pacientes num grupo, por exemplo, eles vão ter a mesma chance de ser alocados nesses dois grupos, né? Para tentar eliminar viés de seleção, permitir que os grupos sejam comparáveis, né? Que tenham as mesmas características. Isso foi feito? Se foi feito, se a resposta é sim, nós vamos ter um ensaio clínico randomizado, né? Então, o trabalho é importante, né? Dos tipos de estudo, um dos trabalhos mais importantes, eu diria, né? Que é um estudo intervencionista, é prospectivo. Os participantes devem ter a mesma oportunidade, né, de entrar ou receber, ou entrar de grupo, receber a intervenção, que for a ideia do randomizado. Então, importante trabalho aqui. Se a resposta for não, eles não são, o grupo não foi randomizado, né, a alocação não foi randomizada, eles vão ser um ensaio clínico não randomizado, né? Então, esse tipo de estudo, há um grupo de intervenção e um controle, mas a designação, né, dos participantes para cada grupo não foi de forma aleatória. Foi entre aspas, de conveniência do pesquisador, tá bom? Então, essa é a ideia dos dois tipos de trabalhos que vêm de trabalhos chamados trabalhos experimentais, certo? Antes da gente passar para o outro lado, né, da figura da Lancet, é importante de falar de trabalhos experimentais sobre cegamento, né? Então, a ocultação da alocação dos grupos é super importante para você não ter alguns tipos de viés, né? Existem, basicamente,
três tipos de cegamento, né? O cegamento simples, que é quando o participante não sabe que o grupo vai pertencer. Então, sei lá, você vai fazer um trabalho com remédio e você coloca lá um grupo vai receber princípio ativo, o outro não vai receber, né? Vai receber um placebo. Então, só os participantes não sabem o que eles vão receber. Se você fizer um duplo cego, o que vai acontecer? O avaliador e o participante não vai saber onde que ele está. Isso quer dizer, no nosso exemplo aqui, que, por exemplo, o médico lá que vai dar o medicamento, ele também não sabe para quem ele está dando, certo? E existe a terceira forma, que é o triplo cego, né? Que inclui mascarar também quem faz a análise dos dados. Então, eu fiz lá o procedimento, dei lá o remédio placebo para um, não placebo para outro, o princípio ativo para outro. E aí, quando eu mando para análise, o cara também não sabe o que está acontecendo, né? Então, esse é um outro tipo de segmento interessante e importante para a gente falar. Ok? Bom, vimos então este ladinho aqui da figura da Lancet. Agora nós vamos partir para cá, ou seja, nós vamos negar esta pergunta. Qual que é a ideia? A ideia, então, se a intervenção não está sob o controle do pesquisador, né, então não está, este é um estudo chamado estudo observacional, né? Então, não é possível construir experimentos controlados, que era o outro lado, né? Avaliar se existe associação entre um determinado fator e um desfecho sem, entretanto, fazer a intervenção diretamente. Então, essa é a ideia do estudo observacional. Após isso, que você definiu isso, a primeira ideia aqui é se existe grupo de comparação, certo? Se não existir grupo de comparação, esse é um estudo chamado estudo descritivo, né? Então, o objetivo principal é determinar a distribuição de doenças ou condições relacionadas à saúde segundo o tempo, lugar e características de indivíduos, né? Então, basicamente, é isso. Pode ser feito de dados secundários, de dados primários até, mas aqui não é essa a questão, tá bom? Mas essa é a principal ideia aí do estudo descritivo. Se houver grupo de comparação, então nós estamos falando de um trabalho analítico. Então, são aqueles que delineados para examinar a existência de associação entre uma exposição e uma doença ou condição relacionada à saúde. Os trabalhos analíticos, eles têm basicamente três direções, que é isso que nós vamos conversar. E aí, aqui a gente precisa ver aqui sempre este dado aqui, tá bom? Então, qual é a direção de cada trabalho analítico? Então, o primeiro tipo de trabalho analítico que a gente vai ver é o trabalho que vai da exposição para o desfecho. Então, exposição para o desfecho. Esses nós vamos chamar de estudos de corte, que foi o exemplo lá que eu dei no primeiro trabalho que eu mostrei lá no segundo slide, né? O lá de Pelotas, né? Então, é um estudo que tem características, né, de ser observacional, que a gente já viu, né? Ser longitudinal, prospectivo ou retrospectivo, então existem cortes retrospectivas, né? Então, seleciona-se populações expostas e não expostas a um determinado fator, fazendo o seu acompanhamento por um determinado período de tempo e, ao final disso, do qual deve ser analisado o efeito do fator de exposição no aparecimento do desfecho. Então, eu estou saindo da exposição e tentando ir até o desfecho, certo? Se for o contrário, ou seja, eu saio do desfecho e vou até a exposição, nós estamos falando de um estudo chamado caso controle, né? Que, como característica, é observacional, longitudinal e retrospectivo, né? Então, seleciona-se uma população com determinado desfecho de interesse, que são os casos, e outra semelhante ao primeiro grupo, sem o desfecho de interesse, que são os controles.
Comparando-se os dois grupos, avalia-se os fatores que poderiam estar relacionados à ocorrência do desfecho pesquisado. Então, aqui é exatamente o contrário do estudo de corte. E nós podemos ter a exposição e o desfecho no mesmo momento, no mesmo tempo, né? Então, são os famosos estudos transversais, né? Famosos aí no nosso meio. São estudos, as mensurações dos fatores de risco, dos desfechos analisados ocorrem em um mesmo momento, concomitantemente, não podendo inferir no que veio primeiro, se foi a exposição ou se foi o desfecho, né? Então, esse é um dos problemas que a gente tem nos transversais. Costuma-se falar, né, que os estudos transversais são um retrato, um momento, né, de um único momento ali no tempo. É importante ressaltar que os estudos transversais, eles são mais baratos, geralmente, e demoram menos tempo, né, para fazer. Então, por isso que muitos trabalhos são neste tipo de configuração, tá? Então, só para terminar, a pirâmide que mostra, né, o nível de evidência, de importância dos tipos de trabalho, lembrando que as revisões sistemáticas, principalmente com meta-análise, as baseadas em estudos clínicos randomizados, estão aí no pico da pirâmide e são os que dão maior evidência para nós hoje em dia. A gente vai um dia falar mais sobre revisões sistemáticas e falar sobre meta-análise, como analisar gráficos de meta-análise, tá bom? Então, acho que é isso que a gente tinha para conversar hoje. Espero que tenha dado um pouquinho, você tenha entendido um pouquinho os tipos de estudo. Até mais!